Afinal, quanto tempo eu deixo de passo 1? Se você não souber o tempo exato de deixar o passo 1 no lash lifting, o seu resultado pode ou não curvar nada. Sim, literalmente não vai dar diferença nenhuma. Se você já fez algum lash lifting e não conseguiu curvar, você sabe o que eu tô falando. Se você ainda não fez, cuidado, fica vendo até o final desse vídeo, porque eu vou te falar tudo o que pode acontecer. Porque além disso, além de não curvar nada, o seu resultado também pode gerar fios atrofiados, pode gerar a reversão. Então, sim, essa é a etapa mais importante no procedimento. E nesse vídeo eu vou te falar os princípios que eu faço e que eu não faço para você saber por onde ir, por onde não ir, que eu acho inclusive mais importante na hora de aplicar aí o produto na sua cliente. Antes, já se inscreve nesse canal aqui, porque se o seu interesse é entender mais sobre essa profissão, eu te garanto que aqui você encontra informações que você não encontra em outro lugar. Então, o primeiro princípio que eu separei para falar para você é que aqui nós, lash lifters, não trabalhamos baseadas no cronômetro. Então, a gente não vira a caixinha lá do kit e olha o tempo que o fabricante informa. Às vezes o fabricante pede para deixar 9 minutos, outros pedem para deixar 15, alguns falam que vai até 25 minutos. Esse não é o nosso ponto de referência, nós não devemos seguir esse passo a passo que vem atrás da caixa. Por que que eu tô te falando isso? Eu te falo isso como uma pessoa que já fez isso várias vezes, como uma pessoa que tem embasamento para falar, porque eu fui a profissional que começou seguindo passo a passo de trás da caixa e eu te garanto que não dá certo. Quando eu comecei a fazer isso, começaram alguns lashes a dar certo, outros a dar errado, inclusive alguns não curvavam, outros curvavam demais e geravam fios atrofiados. No caso de ter que fazer a reversão, eu nem sabia fazer a reversão na época, então é por isso que eu estabeleci esse princípio de não basear em cronômetros. E agora a melhor forma é saber prevenir que isso aconteça, ao invés de ter que remediar depois. Por isso que eu já instruo você e as minhas alunas a não se basearem no tempo do cronômetro. Você coloca lá 15 minutos e só remove assim que o relógio apitar. Não é assim que funciona. Não coloque mais um tempo pré-determinado para o passo 1 ficar agindo. E isso aí está muito atrelado ao princípio 2, que é a pré-análise dos fios. Se você não fizer um lash lifting personalizado para sua cliente, o resultado também vai ser o vilão. Como assim, Carol? O que é isso de pré-análise? Muitas das vezes vem lashes diferentes, né? Muitas das vezes não, sempre vão vir lashes diferentes. Que é o quê? Alguns lashes, alguns cílios vão ser direcionados para cima, inclusive os seus cílios pode ser mais curvado. Os cílios da sua amiga pode ser mais direcionado para baixo. Os cílios da sua mãe, da sua irmã podem ter variações, pode ser que o início seja um pouco mais curvado, pode ser que o final tenha a espessura mais grossa. A gente analisa parâmetros. O direcionamento dos fios é um deles, a espessura dos fios é outro, o tamanho dos fios é outro. Existem vários parâmetros que a gente tem que colocar realmente na ficha de anamnese, na ponta do lápis ali, para a gente conseguir personalizar o tipo de molde e, inclusive, quanto tempo nós vamos deixar, porque isso vai influenciar principalmente o parâmetro da maleabilidade do fio. Será que é um fio mais maleável? Será que é um fio mais duro, pouco flexível? Isso vai influenciar aí a olho nu a gente saber se a gente vai ter que deixar mais tempo ou não. Essa é uma das estratégias que a gente consegue visualizar se esse fio tem mais pontos de sulfeto fortes, né? Elas são mais rígidas, então ele vai ser mais difícil, mais demorado do produto agir ali, ou se ele tem menos pontos de sulfeto, mais maleáveis, então vai ser mais fácil de remoldar aquele fio, de mudar aquela estrutura, que é aquele formato, tá? E colocar no formato que a gente deseja, que é um fio mais em pezinho, que é um fio mais projetado. E a gente já linka com o nosso terceiro tópico, que é avaliar cada kit de acordo com a força, com a potência, com a agressividade dele, com a quantidade de
ativos, de ingredientes ativos que tem ali dentro, com essa porcentagem. Como assim, Carol? Você disse que não vai seguir passo a passo, você disse que não vai olhar para o tempo que o kit vem, mas como assim avaliar o kit? O kit que você escolhe, seja Master, seja TUI, seja Reflectocil, Ibella, Stella Milano, tem vários kits hoje no mercado. Quando você vira ele vem com um tempo pré-determinado, né? Eles estimam ali esse tempo. Esse tempo, ele é crucial para que a gente entenda qual que vai ser a força desse kit. Por exemplo, tem kits que pedem para ficar de 5 a 10 minutos e tem kits que pedem para ficar de 15 a 25 minutos. Qual você acha que vai ser mais forte? Claramente o que pede para ficar menos tempo. Ele age mais rápido porque ele é mais forte, ou talvez pelo ativo que ele tem ser diferente desse, ou talvez pela concentração, ou até pela cosmetologia, pela forma do veículo, enfim. Aqui é ideal que a gente analise cada kit. Aqui eu tô falando apenas do tempo para você analisar, mas lá dentro do treinamento que eu tenho, eu analiso os ativos que tem, os ingredientes que tem, sabe? Se algum for, por exemplo, tiglicolato de amônio, se o outro for etanolamina, a gente já consegue diferenciar para ver qual é mais forte e qual é mais fraco, qual é mais brando. E depende do fio que você vai colocar. E não, você não analisa a cor do fio. A cor do fio não é um parâmetro que a gente vai considerar. Nosso quarto tópico é exatamente esse. Eu tô aqui desconstruindo o que talvez já tenham te falado, que é um teste de maleabilidade, um teste, uma texturização aí baseada na cor do fio. Eu vejo muitas profissionais explicando que você apenas remove o produto, o passo 1, quando o fio começa a ficar mais claro. Mas aqui eu vou te explicar o porquê que isso é um mito. Muitos fios, eles não vão clarear. Claro, a gente consegue abrir as cutículas, mas vários não perdem o pigmento nessa etapa de reação química. Isso não tem a ver com a melanina do fio, com o pigmento do fio. Alguns sim a gente vai conseguir atingir, mas isso não é regra. Então não tem como você se basear nisso de cor, inclusive porque qual o nível de cor? Qual o nível de tonalidade que eu devo ficar atenta? Será que essa quantidade que clareou já tá bom? Ou essa quantidade que clareou ainda tá pouco? Para você que não tá entendendo o que eu tô falando, muitas profissionais elas falam assim, quando o fio começar a ficar um pouco mais marronzinho, quando ele começar a clarear, você remove o produto. Mas isso não é verdade. Não tem como você pegar isso de referência. Da mesma forma que o nosso quinto ponto é outro teste de maleabilidade muito disseminado por aí. Inclusive, é o teste que eu comecei fazendo, que eu comecei aprendendo, que é o teste do S. Você pega um pentinho ou uma espátula ou um microbrush, alguma ferramenta para testar se o fio fez um S. Vou dar um exemplo para ficar mais prático, mais claro para você que está me assistindo aí, que é o quê? Aquele macarrão. Imagina você tá cozinhando um macarrão e aí você tem que ver o ponto que ele fica cozido. Então você coloca lá, ele tá realmente duro e daqui a um tempo ele tá maleável, já dá para mastigar ali, né? Você pega o garfo, ele tá fazendo vários S's porque ele faz ondas, ele já está mais derretido, mas entende que você não sabe o ponto dele até você morder para ver se ele tá al dente mesmo. Não tem como você ver qual o grau de onda que esse macarrão faz aqui na panela. Será que é um S menor? Será que é um S maior? Não tem como você se basear nisso nos cílios da mesma maneira. Será que ele já tá mexendo? Será que eu posso tirar? Ou será que eu tenho que esperar dar muitos S's? Isso não faz sentido, tem formas de facilitar isso hoje que são muito mais práticas e otimizam o nosso trabalho. Inclusive, comenta aqui embaixo se você aprendeu algum desses testes ou algum diferente. Sério, comenta aqui pra mim. Carol, eu fazia com o teste do S. Ou Carol, eu fazia com o teste da cor. Carol, me ensinaram já dessa forma. Eu quero realmente saber qual você usa hoje, ou se você não sabe nenhum ainda. Fala, Carol, não tenho ideia de qual eu vou usar, qual vai ser o certo. Então, de brinde para você que ficou até o final desse vídeo, agora o sexto tópico. Hoje, dentro do treinamento, eu ensino 2 testes de maleabilidade.
Um deles é quando você joga o fio para frente e analisa se deu um L, se deu um ângulo de 90 graus. Isso vai ser o momento exato em que você vai ter certeza de que aquelas pontes de sulfeto que eu citei anteriormente, se elas eram mais fortes, se elas foram quebradas, para que assim a gente consiga refazer elas no formato que a gente deseja. Essa é uma experiência visível a olho nu que a gente consegue visualizar se as pontes realmente foram desfeitas para a gente colocar elas no lugar como curvadas. E o outro teste é uma técnica internacional que eu aprendi. Se você quer ter acesso a isso, lá dentro do treinamento eu te mostro com vídeos, inclusive, na prática como fazer. Porque aí você vai ver exatamente com detalhe. Inclusive os vídeos têm 3 câmeras para você conseguir visualizar e não ter erro e não errar mais na hora de remover o produto. Porque muitas das vezes você fica lá 2 horas fazendo o procedimento, quando tira o molde não mudou nada, ou quando tira o molde curvou demais. Para que isso não aconteça com você, você pode clicar aqui embaixo na descrição, vai ter acesso direto à página com todas as informações sobre o Profissão Lash Lifter. De toda forma, eu espero que esses 6 tópicos tenham ajudado muito você aí a pelo menos ter um direcionamento melhor, a qual eu uso, né, a o que eu não faço mais, o que deu errado, o que deu certo. Se de alguma forma esse vídeo agregou para você aí, acrescentou em algo na sua carreira e você quer ouvir um obrigada hoje, é só deixar o seu curtir aqui embaixo porque me ajuda bastante e muito obrigada. Um beijo!